Olá, meus amores do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho. No último vídeo, a Pro mandou, as correções das atividades que eu havia passado sobre poesia, E nesse vídeo, nós vamos continuar as teorias. Então, nós vamos continuar assim, com as ideias novas das figuras de linguagem. Nós vamos trabalhar, ir um pouquinho além na interpretação do poema, tá? Então, hoje eu vou passar algumas novas figuras de linguagem e outras atividades para que vocês façam, tá bom? Então, vamos lá? Pegue sua apostila para a Pro, por favor, na página 64, tá? Bora lá conferir. Então, lá na página 64, você tem a primeira figura de linguagem que aparece, tá? Que é polissíndeto. Polissíndeto. Se você olhar a formação dessa palavra, síndeto significa conjunção. Poli, são várias. Então, é quando eu tenho a repetição de consoantes, da mesma consoante. Então, olha, a figura denominada polissíndeto consiste na repetição de uma conjunção maior número de vezes do que exige a ordem gramatical. Configura como se fosse um erro. Claro, existe essa figura de linguagem, mas é para quem tem a licença poética, pessoal? Para fazer texto literário só. Na repetição de uma conjunção maior número de vezes do que exige a ordem gramatical. Ou seja, é para dar expressividade ao texto, é para fazer arte, tá? Geralmente é usada na linguagem literária para reforçar uma ideia. Então, eu quero que você grife bem aí para mim, reforçar uma ideia. É para enfatizar uma ideia, valorizar. No poema de Vinícius de Moraes, usou-se polissíndeto em antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Quer dizer, a insistência para dizer o quanto ele vai se dedicar a esse amor. Que lindo, né? Examine outro exemplo de polissíndeto em um poema de Carlos Drummond de Andrade. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Então, é uma figura de linguagem porque ele está repetindo propositalmente, tá? Agora, se você estiver escrevendo um texto objetivo, que é, no caso de um texto informativo, uma notícia, um texto didático, é claro que você não vai usar isso. Isso a gente pode usar apenas em textos poéticos ou em textos literários, tá bom? Da literatura, beleza, amores? Diante disso, esse exercício 2.5 pergunta assim, ó. Bom, examine a construção seguinte. E rir meu riso. Em rir está subentendido o riso, assim como em subir está subentendido para cima, não é? Por que o poeta teria repetido a mesma ideia usando duas palavras? Porque ele repetiu. Ora, se ele disse rir, já está implícita a informação de que tem riso. Agora, ele colocou e rir meu riso. É como quando a gente diz assim, nossa, eu vi com meus próprios olhos. Ver já é subentendido, no caso, que é com os olhos. Poxa, ninguém enxerga com os olhos alheios, é com os próprios olhos, Então, é uma repetição. Agora, por que o poeta teria repetido a mesma ideia? Você vai imaginar e vai escrever para mim. E logo depois você vai ter a explicação sobre esse uso aí, repetido, Sobre essa redundância. Redundância é repetição. Então, veja, pleonasmo. Pleonasmo consiste na repetição de uma mesma palavra ou ideia já implicada no texto. Sua finalidade é realçar a ideia, torná-la mais expressiva. Então, olha, ocorre pleonasmo em rir meu riso.
Eu canto um canto matinal. Se você canta, claro que é um canto, né? Tá repetindo a ideia, uma redundância. Então, eu quero que você grife para mim aqui nesse quadrinho, ó, sua finalidade. A finalidade do pleonasmo, tá? É reforçar, realçar a ideia, deixá-la mais expressiva, né? Chamar mais atenção para ela, tá bom? Depois, a atividade 2.6 pede para que você escolha entre as palavras abaixo aquela que melhor define a maneira como o eu lírico em soneto de fidelidade deseja viver o amor. Então, você vai escolher, é uma alternativa só que você vai marcar uma palavra que defina o amor segundo a visão do eu lírico no soneto de fidelidade, tá? Que a gente já leu. E continuando as atividades aí, a 2.7 fala, ó, observe que todas as estrofes terminam com ponto final. Ainda, gente, sobre o soneto, né, que a gente leu anteriormente, vocês têm que voltar lá para ler de novo, tá? Com exceção da terceira. Por que não há ponto final no fim da terceira estrofe? Então, aí você vai ler de novo para entender. Por que é que no fim da terceira estrofe não tem ponto final? Explique aí para mim. Depois, a questão 2.8 diz assim, ó, na terceira estrofe, o autor usou 2 apostos. Angústia de quem vive e fim de quem ama. O que é mesmo aposto, professora? Aposto é quando eu adiciono uma informação. É quando eu esclareço alguma coisa, adiciono uma explicação sobre algo que eu já disse, né, antes dele, do aposto. Então, ele usou esses 2, tanto angústia de quem vive como fim de quem ama, né, são apostos. Agora, que outra palavra do texto cada um desses apostos explica? O que é que o aposto angústia de quem vive está explicando? Qual é o termo que ele detalha, que ele explica? E fim de quem ama? Qual é o termo que ele explica, que ele né, esclarece aí? Então, você vai anotar para mim quais são as palavras que cada um recupera, que cada um adiciona informação, tá? Depois, 2.9. O poeta cria uma metáfora para definir o amor. Qual é essa metáfora? Qual a semelhança entre o amor e a metáfora usada para explicá-lo? Metáfora é quando eu faço uma comparação abreviada. O que é isso? Então, olha, eu já expliquei assim a vocês, ó. Eu vou colocar aqui porque eu já expliquei assim. Metáfora vocês já conhecem, né? É outra figura de linguagem que nós vimos anteriormente. A metáfora é o quê? Você vai marcar aí no post-it, tá? Num post-it, alguma coisa aí, ou no caderno. Então, a metáfora é uma comparação abreviada. Então, eu pego 2 palavras e uno por algum traço semelhante entre as duas, eu vou unir essas 2 imagens. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, você é uma flor. Por que isso é uma comparação? É uma comparação porque eu estou dizendo que você é linda como uma flor, é perfumada como uma flor. Mas por que é abreviada? Porque eu não uso como, ó, eu uso o verbo direto. Se eu dissesse você é linda como uma flor, seria comparação. Mas aqui é metáfora, é uma comparação abreviada, porque eu disse logo, você é uma flor, tá? Aí você tem que pensar, por que é uma flor? Bom, porque é bela como a flor, ou porque é perfumada como a flor, e assim por diante. Então, lá no texto, existe uma metáfora. Qual é a metáfora? Para você copiar no soneto de fidelidade ainda. E para você dizer qual a semelhança entre o amor e a metáfora usada para explicá-lo. Então, qual é a semelhança? O que é que existe em comum entre o amor e essa metáfora? Então, você vai voltar ao texto, pensar e responder para mim, tá? Depois, 2.10. Qual outra palavra do poema está contida na palavra chama? Que outra palavra está aí dentro
da palavrinha chama. Depois, olha, o 2.11. Algumas pessoas, talvez por não conhecerem o poema, ou o conhecerem muito pouco, confundem o penúltimo com o último verso e dizem que seja imortal enquanto dure. Qual a diferença entre que seja infinito enquanto dure e que seja imortal enquanto dure? Então, a palavra-chave para você descobrir é aqui, ó. Infinito enquanto dure e imortal enquanto dure. Qual é a diferença dessas duas colocações, dessas duas expressões, tá? Explique aí. Agora, a gente vai para o quadrinho aí embaixo, da página 65. Poemas com formas fixas. Há poemas, como o de Manuel de Barros, que não seguem um modelo pré-definido, né? Ele é mais assim, jogadão, os versos não tem o mesmo número de sílabas métricas, não tem rimas. Outros, como o de Vinícius de Moraes, seguem um modelo pronto. Entre os modelos pré-definidos, são bastante difundidos os apresentados a seguir. Soneto. Soneto é o que é o soneto da fidelidade lá, né? Ó, palavra de origem italiana que significa pequeno som, pequena canção. É constituído de 14 versos divididos em 4 estrofes, 2 quadras, que eu chamei para vocês de 2 quartetos, e 2 tercetos, que são estrofes com 3 versos cada uma, ou 3 quadras e um dístico, 2 versos. É menos comum esse, mas existe, tá? De um soneto a outro, pode variar o número de sílabas métricas dos versos, sendo o mais frequente o decassílabo, que é o que vocês descobriram, que que são os versos do soneto de fidelidade, são versos decassílabos, né? Que a gente fez a escansão lá, divisão de sílabas poéticas. O último verso geralmente concentra a ideia principal do poema, tá? Isso num soneto. Trova, o que é trova? Também chamada de quadra ou quadrinha, é curtinho. É constituída de uma única estrofe com 4 versos. Exemplo de uma trova do poeta brasileiro Olavo Bilac. Olavo Bilac é estudado lá na literatura quando nós falamos do parnasianismo, que é uma escola literária, tá? Então, olha o que ele fala. O amor que a teu lado levas, a que lugar te conduz, que entras coberto de trevas e sais coberto de luz? Lindinho, né? Muito lindinho também. E tem o haikai, que é uma composição poética japonesa tradicional. É constituído de 3 versos com repetições e correspondências de sons que marcam o ritmo. Então, mais curtinho ainda. Exemplo de um bem-humorado haikai de Milor Fernandes. Ó, o crocodilo é um barato, já nasce com couro de sapato. Legal, né? Bem curtinho e engraçadinho também esse. A seguir, vem aí o número 3, né? Que é, leia o poema seguinte em voz alta, pronunciando detidamente cada sílaba. Devagar, tá? Detidamente, aos poucos, devagar. Então, eu vou ler para vocês e vocês também leiam depois aí em voz alta. Ninguém vai pensar que você está ficando maluquete da Silva. Fique tranquilo. Diga que é a sua atividade online de língua portuguesa. E aí, tudo se resolve. Então, veja. A onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda. Onde a onda? A onda. Do Manuel Bandeira. Essa outra atividade também é muito gostosa, que é assim, ó. Certamente você consegue imaginar vários desenhos que poderiam ilustrar esse poema da onda que é proleu. Mas você pode imaginar uma maneira de transformar a grafia das palavras desse poema, respeitando a maneira como são pronunciadas
em um desenho que se relacione diretamente com o tema abordado? Porque se você percebeu na minha leitura, ou se você conseguiu ler em voz alta, você percebe que o próprio poema, a própria pronúncia, oscila como se fosse uma onda. É genial conseguir fazer isso, né? Então, ó, você descobrirá algo muito interessante ao reescrever o poema nas linhas pontilhadas da seguinte forma. Ó, escreva as sílabas átonas, que são as fracas, na linha de baixo, e as sílabas tônicas na linha de cima. Junte a sílaba átona final de uma palavra com a vogal átona que a sucede. Exemplo, a onda, a onda. Vai juntar assim, ó, a onda, a onda. Da palavra onda é uma sílaba átona que se liga ao artigo a, monossílabo átono, pois ambos são pronunciados em uma única emissão de voz. Observe que o primeiro verso já está disposto da maneira indicada. Faça o mesmo com os demais versos. Então, o primeiro já está aí. O primeiro é a onda anda. Ó, sílabas átonas na linha de baixo. Sílabas tônicas na de cima. A onda anda. E assim você vai fazer com todos os outros versos. E eu quero ver como é que vai ficar, tá bom? Depois do 3.2, uma pergunta muito fácil. Letra A. Quando lemos uma frase que termina com um ponto de interrogação, nossa entonação se altera. Elevamos ou abaixamos a voz? Responda aí. Depois tem essa figura, né? O título é Estouro da Onda. E a pergunta B é, quando uma onda está para arrebentar, para estourar, né? Suas águas ficam no nível do solo ou suspensas no alto? Então, pensa lá no mar. Quando a onda vai estourar, ela fica baixinha ou ela sobe, fica suspensa no alto? Depois, no poema, o que a entonação e a pausa imposta pelo ponto de interrogação sugerem? Agora ficou fácil de responder, né? E essa pergunta é mais tranquila ainda, ó. No poema, quais as vogais que foram constantemente repetidas? Então, você vai, para mim, responder isso daí, tá? Continuando, na página 68, tá lá, ó. No poema, as sílabas onde aparece a vogal O com som nasal, isto é, não pode ser pronunciada perfeitamente com o nariz tapado, porque acompanhado do N, são sempre átonas ou tônicas. Então, esse O com som nasal é átono ou tônico. E as sílabas onde aparece o A, um som aberto, são sempre átonas ou tônicas. Então, é para você analisar se esse aí, esse é tônico ou átono. E esse A é tônica ou esse A é tônico ou átono. Então, você vai colocar para mim. E é interessante porque isso aí também você vai responder de acordo com o desenho que você fez, né? Desenho não, de ter colocado lá nas linhas, tá? Nas linhas o poeminha, as sílabas átonas embaixo, as tônicas em cima. Então, de acordo com o que ficou no seu, como é que vai ser isso aí, tá? Para você responder a 3.4. Depois, 3.5. Além do N, qual é a outra consoante que aparece em todas as palavras do poema? Pronuncie essa consoante. Ela lhe parece nasal, fechada ou sonora, podendo ser pronunciada mesmo com o nariz tapado. Então, ela lhe parece o quê? Nasal, fechada ou sonora? Podendo ser pronunciada mesmo com o nariz tapado. Quando eu consigo pronunciar com o nariz tapado, a gente fala que ela é sonora, tá? Então, o que ela é? E, em síntese, o movimento ininterrupto das ondas do mar é sugerido por quais recursos abaixo? A, B, C ou D? Daí você vai escolher. Você não precisa escolher só um. Você pode escolher outros, tá? Você pode escolher mais de um aí. Abaixo, você vai ler sobre efeitos sonoros. Você vai ver que vai falar sobre aliteração, que é a repetição de consoantes parecidas. E assonância, a repetição de vogais, de sons de vogais, tá bom?
Isso daí também é figura de linguagem, tanto a literação quanto a assonância. Então, você vai grifar para pro, por favor, aqui, a literação é a repetição da mesma consoante ou consoantes similares, e a assonância é o nome que se dá a repetição de uma mesma vogal, tá bom? Agora, eu quero pedir que vocês também realizem essa tarefa 16, sons e significados. Essa tarefinha 16, que é sons e significados, fica lá na página 115, tá bom? 115, muito tranquilinho para você. Corre lá então e realize essa tarefa para mim, página 115. Beleza, amores? Um grande abraço e fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau.